Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula aí para o Enem, Ciências da Natureza, e o que fica aí sob minha responsabilidade é a Química. E aí já vamos à leitura desse primeiro exercício. Acompanha comigo aí direitinho na tela. Combustíveis fósseis, como carvão e derivados de petróleo, apresentam como impureza certas quantidades de enxofre, que o símbolo é S. Na utilização desses combustíveis, o enxofre, S, reage com o oxigênio, O2, produzindo dióxido de enxofre, SO2. Este, em contato com ar, combina-se com mais O2 e se transforma em trióxido de enxofre, SO3. O trióxido de enxofre reage com água, produzindo ácido sulfúrico, H2SO4. Essa sequência de reações ocorre principalmente em regiões metropolitanas, onde há tráfego intenso de veículos, e explica parcialmente o que é a chuva ácida. São dadas algumas equações de reações. 1. S mais O2 dando SO2. 2. S mais O3 dando SO3. 3. SO2 mais meio de O2 produzindo SO3. 4. SO2 mais SO3 mais duas águas dando 2 do H2SO4. E 5. SO3 mais água produzindo H2SO4. A sequência de reações citadas estão corretamente representadas pelas equações de quais dos itens? Alternativa A, 1, 2 e 5. B, 2, 4 e 5. C, 1, 3 e 5. D de dado, 2, 3 e 4. E alternativa E, 3, 4 e 5. O enunciado está dizendo, mas é sempre bom a gente reiterar isso. Os combustíveis fósseis, como os derivados de petróleo, aí você tem gasolina, óleo diesel, gás engarrafado, você tem aí a gasolina de avião, você tem o querosene. Todos eles apresentam certas impurezas. E o que a gente tem que dar atenção aqui são alguns compostos que têm enxofre. Isso vale também para o carvão. Quer dizer, falando em combustível fóssil, nós temos como impureza o enxofre. E como disse, são combustíveis, quer dizer, na reação de combustão, esses compostos reagem com oxigênio. E o enxofre que está lá no meio de toda essa mistura é inevitável, ele também reage com oxigênio. E a combinação, a reação do enxofre com oxigênio, produz o dióxido de enxofre, que é representado por SO2, que vem aí no enunciado. Só que esse dióxido de enxofre é o que sai pelos canos de escapamento. Só que a hora que ele entra aqui na atmosfera, ele vai ficar em contato com mais oxigênio. E esse SO2, encontrando com mais oxigênio no ar, ele se transforma em SO3. Uma coisa que é interessante. Para o SO2 se transformar em SO3, isso demora muito tempo, quer dizer, é uma reação que acontece, mas ela é muito demorada. Requer um tempo muito longo para ocorrer. Só que no ar atmosférico, nós temos uma outra substância que vamos comentar em exercício que vem aí para frente, que é o NO, o monóxido de nitrogênio. E o NO, essa substância é um catalisador dessa reação, quer dizer, faz essa reação ocorrer rapidamente. Então, o que demoraria naturalmente, com a presença do NO, faz essa reação acontecer com uma velocidade relativamente grande. Esse SO3 fica aí na atmosfera. Aí você já tem água na atmosfera e também tem a água que cai da chuva. E o SO3 trata-se de um óxido que tem o caráter ácido. E óxidos ácidos reagindo com água produzem para a gente ácidos. No caso, o SO3, reagindo com água, produz o ácido sulfúrico. Então, quer dizer, quando se fala aí em chuva ácida, um dos ácidos responsáveis por essa acidez que caracteriza aí essa chuva é exatamente o ácido sulfúrico, e a origem disso é a utilização de combustíveis fósseis, principalmente, o mais utilizado, os derivados de petróleo. Mas vamos acompanhar a resolução comigo aí na tela. Quando vamos representar aí uma reação química através de uma equação, a seta é o nosso divisor de águas aí, né? É quem determina quem são os reagentes e os produtos. As substâncias representadas à esquerda da seta, ou primeiro membro da equação, são as substâncias reagentes. E aquelas representadas à direita da seta são os produtos dessa reação, quer dizer, os compostos que vão ser formados nessa reação química. Ele diz para você, lá no enunciado, assim: na utilização desses combustíveis, o enxofre reage com o oxigênio. Olha só, ele está dizendo que o enxofre e o oxigênio são reagentes, portanto representados à esquerda da seta, produzindo dióxido de enxofre, que é o SO2. Quer dizer, o SO2 corresponde a um produto dessa reação, então representado à direita da seta, ou segundo membro da equação. E S mais O2 produzindo SO2, isso está corretamente representado na equação 1.
Aí ele diz que este, quer dizer, o SO2, em contato com ar, combina-se com O2, se transformando em trióxido de enxofre. Quer dizer, o SO2 combina-se com O2, quer dizer, reage com O2. Então, SO2 e O2 à esquerda da seta, produzindo, quer dizer, se transformando em trióxido de enxofre. O SO3 está lá no produto. Aí ele diz assim, e isso está representado corretamente na equação número 3. Aí ele diz assim, o trióxido de enxofre reage com água produzindo ácido sulfúrico. O trióxido de enxofre, quer dizer, SO3, reage com água, quer dizer, ambos reagentes, está aí mais H2O, produzindo ácido sulfúrico, quer dizer, à direita da seta o H2SO4. E isso está corretamente representado na equação 5. Então, as equações que representam a sequência de reações são A1, A3 e A5, e isso está anotado para a gente corretamente na alternativa C. Quando se pega aí todas as provas do Enem, chuva ácida é um assunto que é sempre cobrado, sempre aparece. E por isso nós vamos insistir bastante nele. O nosso segundo exercício, que você vai acompanhar a leitura comigo, ele é uma sequência desse primeiro. Também característica de exercícios do Enem, né? Ele coloca aí um enunciado para você resolver aí 2 exercícios. Nesse primeiro exercício ele cobrou da gente a anotação das reações químicas pelas equações. E agora nesse próximo exercício é um trabalho matemático em cima dessas equações. Acompanhe a leitura aí comigo. Sabendo que na sequência de reações do exercício anterior, a cada 32 gramas de enxofre, S, que reage, ocorre a produção de 98 gramas do ácido sulfúrico, H2SO4, com rendimento de 100%. Pode-se afirmar que a massa de ácido formada na mesma sequência, quando reagem 6,4 kg de enxofre com 80% de rendimento, é qual? Alternativa A, 15,68 kg. Alternativa B, 17,25 kg. Alternativa C, 21,28 kg. Alternativa D, 70,7 kg. E alternativa E, 2,76 kg. Quando se fala em rendimento de uma reação, é sempre um valor percentual que indica qual é a porcentagem que eu vou produzir em relação à quantidade esperada. E a quantidade esperada, que é o 100% de rendimento, é o que a reação me oferece. Então, por isso que ele diz para você aí no enunciado que a cada 32 gramas de enxofre eu produzo 98 gramas de ácido sulfúrico com 100% de rendimento. Quer dizer, se eu coloco 32 gramas de enxofre para reagir nessa sequência, tendo 100% de rendimento, nós vamos ter, ao final, produzido 98 gramas do ácido. Mas como ele diz lá também, que quer saber com 80% de rendimento, significa que nós produziríamos apenas 80% dessa quantidade. Mas vamos acompanhar aqui a resolução, que eu acho que fica mais claro com os números aí na tela. Acompanhe aí comigo. O enunciado diz que a cada 32 gramas de enxofre, produzimos 98 gramas do ácido sulfúrico. Mas ele está dizendo que quer reagir 6,4 quilos de enxofre. E 6,4 quilogramas são 6.400 gramas. Então, se a cada 32 gramas de enxofre nós produzimos 98 gramas do ácido sulfúrico, tendo 6.400 gramas do enxofre, vamos produzir X gramas do ácido sulfúrico. E aí nós temos, fazendo a multiplicação em cruz, a produção de 19.600 gramas, com 100% de rendimento. Só que ele me disse que o rendimento ele é de 80%, quer dizer, na verdade, nós vamos produzir apenas 80% dessa quantidade esperada. Então, mais uma regra de 3, está lá, olha, os 19.600 gramas, 100% de rendimento, 80% de rendimento, Y. Fazendo a multiplicação em cruz, isso daqui me dá 15.680 gramas. Só que a hora que a gente observa as alternativas, todas elas aparecem lá em quilos. Então há necessidade da conversão. E 15.680 gramas corresponde a 15,68 quilogramas. Mas eu quero mostrar para vocês uma outra resolução. Continua acompanhando aí na tela. Como o enunciado diz, a cada 32 gramas do enxofre, nós vamos produzir 98 gramas do ácido sulfúrico. Ele está dizendo que vai reagir 6,4 quilos de enxofre, então nós vamos produzir X quilogramas do ácido. Observe que na regra de 3, eu tenho que ter a mesma unidade na horizontal ou a mesma unidade na vertical. Então você tem aí, olha, se eu tenho gramas no enxofre, gramas no ácido sulfúrico, quilogramas no enxofre, quilogramas no ácido sulfúrico. E se a gente faz assim,
Eu ganho tempo porque eu não preciso fazer todas as conversões. Fazendo aí a multiplicação em cruz, nós vamos obter aí 19,6 quilos de ácido sulfúrico. Bom, mas isso, como o enunciado disse, é com 100% de rendimento. Então, se a reação ocorresse com 100% de rendimento, produziríamos 19,6 quilos do ácido. Como é 80% de rendimento, Y. Fazendo a multiplicação em cruz, 15,68 quilos, quer dizer, já na unidade que as alternativas estão. E 15,68 quilos está aí. A alternativa correta é a alternativa A. Os dois primeiros exercícios falava aí da chuva ácida. Mas a chuva ácida não é só a formação de ácido sulfúrico por conta da utilização dos combustíveis que têm enxofre, por causa da utilização de combustíveis fósseis. Nós temos muitos outros ácidos quando nós temos aí a chuva. Fala, bom, mas quais são esses ácidos? Vamos acompanhar aí a leitura desse próximo exercício para a gente detalhar tudo isso para vocês. O ar atmosférico despoluído e seco é constituído pelos seguintes gases: nitrogênio, N2, 78%, oxigênio, O2, 21%, argônio, um gás nobre, 0,9%, gás carbônico, 0,03% e outros gases, 0,07%. Dessa grande mistura, vamos destacar inicialmente o gás carbônico, que em contato com a água produz o ácido carbônico, que é o H2CO3. Em uma chuva, é comum a ocorrência de raios e relâmpagos. E nesse caso, o nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo NO, que é o monóxido de nitrogênio, que se transforma em NO2. Este, em contato com a água, produz os ácidos nítrico, HNO3, e nitroso, HNO2. Essa sequência de reações pode ser representada por N2 mais O2, está aí pela ação do raio, a produção de 2 do NO. 2 do NO mais o O2 se transformando em 2 do NO2. E 2 do NO2 mais água, produzindo HNO2 mais HNO3. Portanto, em um local despoluído, a chuva produz os ácidos carbônico, H2CO3, nítrico, HNO3 e nitroso, HNO2. Todos em pequenas quantidades, e por isso essa chuva é levemente ácida. Mas em regiões metropolitanas, onde estão as fábricas e o tráfego intenso de veículos, são lançadas na atmosfera quantidades excessivas de CO2 e NO2, o que garante maior produção dos ácidos carbônico, nítrico e nitroso. Sem contar que a maior parte do combustível utilizado é derivado de petróleo, como a gasolina e óleo diesel, e portanto sai dos canos de escapamento óxidos de enxofre que em contato com a água produzem o ácido sulfúrico, H2SO4, e o sulfuroso, H2SO3. Vamos analisar algumas afirmações. 1. Em um ambiente não poluído, a chuva é ácida devido à formação dos ácidos carbônico, nítrico e nitroso. 2. Em um ambiente poluído, a chuva é muito mais ácida, pelas maiores concentrações dos ácidos carbônico, nítrico e nitroso e ainda a presença adicional de ácido sulfúrico. 3. Em 100 ml de ar atmosférico despoluído e seco, temos aproximadamente 78 litros de gás oxigênio. Como eu já disse para vocês, chuva ácida é um tema quentíssimo para cair nas provas do Enem. É só pegar aí todas as provas, você sempre tem esse tema aparecendo. E aí ele está dizendo para você a respeito da composição do ar atmosférico. Você observa aí, né, cerca de 78% do ar atmosférico é o gás nitrogênio. Cerca de 21% é oxigênio. E só aí você já totaliza 99% do ar despoluído e seco, quer dizer, retirado daí as substâncias poluentes e retirado daí também a água. Mas você veja, você tem aí gás carbônico, ele está dizendo que tem um pouco de argônio, 0,9%, argônio é um gás nobre, e ele coloca aí outros gases, né, para completar aí o 100%, quer dizer, o ar, como sabemos, uma grande mistura gasosa. Mas aí nesse ar despoluído e seco, no enunciado diz, né, que vai destacar aí o gás carbônico. O gás carbônico, o CO2, também é um óxido ácido. E se é um óxido ácido, em contato com água, vai produzir um ácido. Então você tem o gás carbônico aí na atmosfera, começa a cair a água da chuva, entram em contato e forma aí o H2CO3. Só que o H2CO3 é um ácido muito fraco. E além de ser um ácido fraco, quer dizer, ele ioniza pouco, ele é uma substância altamente instável. A maior parte do H2CO3 produzido, ele se decompõe
em água, que vai ficar no solo, e em gás carbônico, que vai voltar para a atmosfera. Então, a acidez da chuva, provocada pela formação aí do ácido carbônico, é uma quantidade, uma acidez aí muito pequena, eu diria irrelevante. Mas aí o exercício diz que numa chuva a gente sempre tem a presença de raios, relâmpagos, não é? E aí você tem o nitrogênio e o oxigênio que compõem 99% do ar atmosférico despoluído e seco. Aqui, olha, o nitrogênio, ele tem esse nome há pouco tempo. Quando ele foi descoberto, ele foi chamado de azoto. Azoto, a etimologia da palavra determina a negação, isoto vem de zoo, que é vida. Quer dizer, quando se descobriu o nitrogênio, fala, mas ele não reage com ninguém, então ele é sem vida. E aí o nome azoto. Depois descobriu-se algumas reações com o nitrogênio, né? E aí o seu nome mudou. Mas o nitrogênio, eu tenho que saber, que é uma substância que apresenta uma reatividade muito pequena. O nitrogênio, ele está muito próximo a um gás nobre em termos de reatividade. O que é a nossa sorte, porque no ar atmosférico tem muito mais nitrogênio do que oxigênio. O nitrogênio está em excesso no ar. Se ele reagisse facilmente, ele reagiria com o oxigênio, acabaria com o oxigênio presente no ar, quer dizer, não existiria vida aqui na Terra. Então a importância da sua baixa reatividade altamente relevante. Mas aí, o nitrogênio, para reagir é muito difícil. Só que quando você tem um raio, tem um relâmpago, você tem bastante energia. E com essa energia elevada, uma pequena quantidade de nitrogênio reage com o oxigênio, produzindo o monóxido de nitrogênio, que é o NO. O nitrogênio N2 é uma substância que a reatividade é bastante limitada, mas o NO é uma substância altamente reativa. Assim que sai pelo cano de escapamento, já se combina com o oxigênio do ar e se transforma em NO2, dióxido de nitrogênio. E o NO2, dióxido de nitrogênio, trata-se de um óxido ácido. De novo, um óxido ácido. Então, em contato com a água, produz um ácido. Só que esse óxido, em contato com a água, ele produz dois ácidos. O ácido nítrico, que é o HNO3, e o ácido nitroso, que é o HNO2. Então, você percebe que num ambiente sem poluição, nós já temos uma certa acidez na chuva. Mas, como eu disse, o H2CO3, muito fraco e instável. O HNO2 e o HNO3 produzido por conta da reação com o nitrogênio também é muito pequena, porque a reatividade do nitrogênio ela é muito baixa. Portanto, os ácidos produzidos numa região onde nós não temos poluição, ou são ácidos fracos, que é o caso do H2CO3, ou até um ácido forte, que é o caso do ácido nítrico, que ioniza muito. Porém, ele é um ácido forte, mas é produzido em pequena quantidade. Então, a acidez da chuva num ambiente não poluído, não há o menor problema. Agora, num ambiente poluído, você tem aí o tráfego intenso, né? De ônibus, caminhões, carros, e todos eles movidos a motores de explosão, quer dizer, motores a combustão. Como eu disse, o nitrogênio, para reagir, ele é muito pequena a sua reatividade. Só que, dentro de um motor, entra o ar atmosférico, entra nitrogênio e oxigênio. Lá dentro do motor, ele tem as condições para reagir. Ele tem lá a pressão exercida pelos pistões, você tem a faísca lançada pela vela, e aí o nitrogênio vai reagir com o oxigênio, mas ainda em quantidades muito pequenas. Então vai sair do cano de escapamento dos automóveis, vai sair também o NO, por conta dessa reação. Só que em cada cano de escapamento, a quantidade de NO que sai é uma quantidade muito pequena. Mas, como eu disse, nós estamos falando em região metropolitana. E nas regiões metropolitanas nós temos o tráfego de milhões de automóveis. O que sai pouco de cada cano de escapamento, mas como são milhões de automóveis, a quantidade de NO lançada no ar nessas regiões metropolitanas é muito grande. Só que, como eu disse, o NO, ele reage rapidamente com o oxigênio do ar. E reagindo com o oxigênio se transforma em NO2. É um gás. Vai subindo, subindo. O NO2, dióxido de nitrogênio, ele apresenta a coloração castanha. Quando você vê uma reportagem de uma região metropolitana, de um céu que faz algum tempo que não chove, você vê exatamente essa coloração, né? A coloração castanha é o excesso de NO2 presente nesse ar por conta das combustões que acontecem dentro dos motores à explosão. Mas não é só isso. Além do NO2, que em contato com a água produz o HNO2 e o HNO3, os ácidos nítrico e nitroso, nós ainda temos a maior utilização de combustível fóssil, como nós comentamos no exercício anterior. Tem enxofre, que lá na ponta final vai produzir o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, no ambiente poluído,
Nós temos os ácidos nítrico e nitroso sendo formados aí em quantidades muito maiores do que no ambiente não poluído. O ácido carbônico também é formado em quantidades muito maiores, porque nos canos de escapamento você também tem a saída de gás carbônico. Só que o H2CO3 a gente acaba nem levando muito em conta. E o ácido sulfúrico, quer dizer, no ambiente poluído, nós temos mais ácidos e ainda em quantidades muito maiores, o que faz com que essa chuva fique ainda mais ácida. E isso é um grande problema para essas regiões, né? Não só para as regiões metropolitanas, né? Que grades de ferro são atacadas por ácido. Quando você tem pedras de mármore, o mármore é formado praticamente só por carbonato de cálcio. E o carbonato de cálcio reage com ácidos. Aí você tem monumentos como o Partenon, que está lá parcialmente destruído. E o Partenon é feito de mármore. Quer dizer, você tem ali aquela destruição por conta dessa acidez excessiva aí da chuva. Mas esse não é um problema só das regiões metropolitanas, porque todas as substâncias que nós citamos, o CO2, SO2, SO3, NO, NO2, são substâncias gasosas e, portanto, se misturam aos outros gases presentes aí no ar atmosférico. E aí existem as correntes de vento, que se demora para chover, esses gases são elevados para locais muito distantes. Pra você ter uma ideia, tem lagos na Noruega, que nem é tão poluído assim, que já não tem mais vida aquática. Isso porque esses lá do centro da Europa, esses gases foram levados aí para lá para a Noruega, caindo a água da chuva, essa água foi parar nos rios. Nós temos aí que em pHs muito baixos, quer dizer, quando nós temos soluções muito ácidas, não há a menor chance de ter vida. Então, quer dizer, com essa acidez excessiva, matou toda a vida aquática desses lagos. Então você vê que a acidez da chuva, ou esses ácidos, produzidos em altas quantidades aí por conta da chuva, ela não é só um problema de regiões metropolitanas. Regiões distantes da onde nós temos aí as metrópoles também são muito castigadas pela chuva. Mas o exercício vem dizendo para a gente tudo isso que nós relatamos aqui com mais detalhes para você. Mas aí nós temos que ir à resolução desse exercício. Então vão acompanhar aí comigo as afirmações que ele fez. Acompanhe aí na tela. A primeira afirmação está correta, pois ele vem dizendo, né? Em um ambiente não poluído, a chuva é ácida devido à formação dos ácidos carbônico, nítrico e nitroso. A segunda afirmação também correta. Em um ambiente poluído, a chuva é muito mais ácida pelas maiores concentrações dos ácidos carbônico, nítrico e nitroso e ainda a presença adicional de ácido sulfúrico. Agora, na terceira afirmação, ela está incorreta. Olha só o que ele vem dizendo. Em 100 mililitros de ar atmosférico despoluído e seco, temos aproximadamente 78 litros de gás oxigênio. Retornando lá à tabela, que ele me traz lá, você pode ver que está anotado, porcentagem em volume. Então ele me diz qual é a porcentagem em volume de todos esses gases no ar atmosférico. E em relação ao oxigênio, ele diz que é 21%. Então quer dizer que eu tenho do ar atmosférico, 21% do seu volume corresponde ao gás oxigênio. Como ele está dizendo que são 100 ml, né? Em 100 mililitros de ar atmosférico, que é o total, 21% disso é gás oxigênio, portanto nós teríamos 21 mililitros de gás oxigênio, e não os 78 litros como anotado. A terceira afirmação, incorreta. Logo, como corretas apenas a 1 e a 2, alternativa A. Até agora, nós só falamos aí de combustível fóssil, né? Especialmente os derivados de petróleo, e lógico, a razão é que eles são os combustíveis aí mais usados no mundo. Mas você sabe que o petróleo, ele demora milhões e milhões e milhões de anos para ser formado. E você sabia que desde que ele, quando foi descoberto, que ele começou a ser explorado, faz aí mais ou menos uns 150 anos, e já se fala na sua escassez, né? Já se fala em acabar o petróleo. Quer dizer, ele demorou milhões de anos para ser formado e nós aqui em pouco mais de 150 anos já estamos falando em extinguir completamente o petróleo. Por isso que ele é chamado de um recurso não renovável, né? Porque ele demora muito tempo para ser formado. E agora nós estamos na era da sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, se fala aí no renovável. E os combustíveis renováveis são os biocombustíveis. E o etanol é um assunto também muito quente aí para a sua prova, que vai aparecer nessa próxima questão. Acompanha comigo aí a leitura. Em 1973, ocorreu a primeira grande crise do petróleo e o preço do barril quadruplicou.
Logicamente, o Brasil sofreu grande impacto. Por isso, em 1975 foi criado o Proálcool, Plano Nacional do Álcool, com a finalidade de produzir álcool anidro para se adicionar à gasolina e assim economizar petróleo. Com o mercado do petróleo voltando ao normal, o Proálcool ficou esquecido e por isso passou a desenvolver-se lentamente. Agora, com a nova crise do petróleo, a produção de álcool ganhou força. Estamos na era dos biocombustíveis. Além do etanol, temos o biodiesel, produzido a partir da mamona, do girassol, entre outros, que além de menos poluentes, são renováveis. A produção do etanol a partir da cana-de-açúcar é dada por este esquema. Aí está mostrando ali, né, a cana-de-açúcar vai passar por uma moagem. Nessa moagem a gente obtém aí a garapa e aí você pode tanto obter o açúcar escuro como o melaço. Se eu obtenho o açúcar escuro, passo aí por uma refinação e obtenho aí o açúcar branco, o açúcar comum, o açúcar refinado que chega aí na sua casa. Agora, da garapa posso obter aí o melaço, isso é feito aumentando a concentração, quer dizer, retirando daí a água. Aí nós colocamos aí alguns bichinhos que vai fazer todo o trabalho da fermentação, por isso chamada aí de fermentação biológica, e aí a gente vai obter aí o que é chamado de mosto. Nesse mosto, eu já tenho a presença de etanol. A fermentação pega aí substâncias que são classificadas como açúcares, por exemplo, a glicose ou então a sacarose, que estão presentes aí nesse melaço e elas vão ser quebradas, quer dizer, vão ser aí fermentadas por essa ação biológica, produzindo aí o etanol. Só que esse etanol fica completamente misturado a esse mosto. Aí nós temos que separar aí o etanol. E aí o que é feito é chamado de destilação fracionada. Nessa destilação fracionada, retira-se aí o etanol, ou álcool etílico, como você tem escrito aí no seu esquema, e o que sobra é chamado de vinhoto, que até algum tempo atrás era completamente descartado. A seguir nós vamos ver que hoje já não é bem assim. Aí vem dizendo, baseados nesse esquema, vamos analisar as afirmações. 1. O proálcool surgiu na segunda metade do século XX, após uma grande crise do petróleo. 2. O melaço é constituído de açúcares como a glicose e sua fermentação produz o etanol, que em seguida é separado do resto por destilação. E 3. A fermentação ocorre sem atuação de agentes biológicos. Vamos verificar quais alternativas estão corretas? Alternativa A, apenas 1. Alternativa B, apenas 2. A C, 1 e 2 apenas. Na D, 1 e 3 apenas. E na alternativa E, 2 e 3 apenas. O etanol, ou álcool etílico, que é o principal aí, né, da função orgânica álcool, ele pode ser obtido a partir de qualquer carboidrato, de qualquer açúcar. Por isso que a gente vê o presidente americano falando lá no etanol deles e se vangloriando por conta disso, mas lá é retirado do milho, onde a produção é muito mais baixa e muito mais cara. Aqui no Brasil, nós retiramos o álcool da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar aqui no Brasil, né, tem solos perfeitos aí para sua produção e ela apresenta cerca de 40% da sua massa sendo a sacarose, que é o açúcar comum, representado pela fórmula C12H22O11. Mas aí, quando a gente faz a moagem da cana, esse açúcar vem misturado com a água e mais um monte de outros compostos orgânicos. Lembra? A sacarose, o C12H22O11, corresponde apenas a 40% da massa da cana-de-açúcar. Bom, mas aí, o que a gente tem aí é a sacarose. Aí nós temos que fazer uma reação para a sacarose se transformar em C6H12O6. Quantas vezes não se ouve essa fórmula dentro das aulas de biologia, né? O C6H12O6 pode ser tanto a glicose como a frutose. No caso do C12H22O11, quando ele sofre uma reação de hidrólise, ele se transforma em C6H12O6, glicose e frutose. Essa glicose e frutose é que vão ser quebradas por ação desse fermento biológico. Essa fermentação pega aí a glicose e quebra em moléculas de etanol, que é o álcool etílico, que é o que nos interessa, e também produz o gás carbônico. É por isso que quando a gente olha no tonel de fermentação, parece que aquilo lá está fervendo. É uma ebulição aparente, é uma fervura fria. Essa ebulição aparente, essa fervura fria é por conta de muito gás carbônico que está sendo produzido. É o gás aí no interior do líquido que dá essa impressão de aquilo estar numa temperatura muito elevada. Só que o etanol, ele é produzido nessa fermentação junto com um monte de outras substâncias orgânicas. E aí você tem uma mistura homogênea. E para eu separar os componentes de uma mistura homogênea, nós temos aí o que é chamado de destilação.
Quando se fala aí na destilação fracionada, é para a gente separar aí misturas homogêneas de líquidos. E aí você tem que fazer essa destilação para retirar daí o etanol. Só que o etanol sai com muita água, muita água. Só que o que interessa para a gente é um álcool que é chamado de álcool 96 grau GL. Esse GL é a abreviação de Gay-Lussac e determina a porcentagem em volume dessa mistura e a porcentagem em volume de álcool. O que falta para 100% é a água. Por isso, aparecer escrito 96 grau GL significa que 96% do volume corresponde ao etanol e os 4% do volume, o restante aí para o 100%, é a água. Por isso que aparece escrito para a gente álcool hidratado. Só que para eu conseguir chegar a uma mistura como essa, com uma porcentagem de álcool bastante elevada, há necessidade de destilações sucessivas. Então se faz aí várias destilações para chegar a esse ponto. Mas no início desse enunciado, ele diz para você que o etanol foi produzido lá em 1975 para ser adicionado à gasolina. E eu estou falando para você que se obtém o álcool hidratado. Só que a água e a gasolina não se dissolvem. Quando você tem aí uma mistura de água e gasolina, você tem uma mistura heterogênea, como se fosse água e óleo. Então, para ser adicionado a gasolina, nós temos que retirar esses 4% de água. E aí é um processo um pouco mais delicado, é um pouco mais sofisticado, que você pode fazer isso de diversas maneiras. Pode até ser adicionando aí a cal viva ou então cal virgem. Então, quando se fala no etanol que é adicionado à gasolina, é o etanol anidro, quer dizer, o etanol 100%. Quer dizer, eu só tenho moléculas do etanol, do álcool etílico. Agora, quando a gente tem um carro a álcool, aí é o álcool hidratado. Aí você tem 96 grau GL, que é a mesma coisa que 92,8 INPM. Quando você vai ao supermercado e compra lá 1 litro de álcool, está escrito 92,8 INPM. Esse INPM é a abreviação Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E quando se fala na porcentagem INPM, significa que é a porcentagem em massa. Quer dizer, eu ter 96% do volume de etanol e 4% do volume de água é a mesma coisa que 92,8% da massa sendo do etanol e o restante aí, portanto, 7,2% da massa sendo de água. Como eu disse, nós estamos na era dos biocombustíveis, né? Porque a queima desses combustíveis, quer dizer, quando ele é usado aí nas reações de combustão, você tem a liberação de várias substâncias, como comentamos aí em exercícios anteriores. Mas você tem, essencialmente, a liberação do gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser absorvido pelas plantas para o seu crescimento. E por isso que se fala em renovação. Quer dizer, nós lançamos o gás carbônico, esse gás carbônico vai ser absorvido aí pelas plantas para fazer a famosa reação de fotossíntese, que vai permitir aí o crescimento de todos esses vegetais, que é o caso da cana-de-açúcar, o caso do óleo de mamona, o caso lá do girassol, entre outros. Mas vamos voltar agora às afirmações que o exercício fez para a gente responder essa questão. Acompanha comigo aí na tela. A primeira afirmação diz que o proálcool surgiu na segunda metade do século XX, após uma grande crise do petróleo. A hora que você observa lá nas alternativas, né, ele diz que o proálcool ele surgiu em 1975. 1975, século XX, 75, que é 75 após os 50, quer dizer, segunda metade do século. Então a primeira afirmação, correta. Na segunda afirmação ele diz assim: o melaço é constituído de açúcares, como a glicose, e sua fermentação produz o etanol. Em seguida é separado do resto por destilação. Foi o que nós comentamos e o que está no esquema, né? Você tem lá no melaço a presença dos açúcares, tem a fermentação onde se produz o etanol, que é separado aí de todo o restante por destilação fracionada. Então a segunda afirmação também está correta. Agora a terceira afirmação, ele diz assim, olha, que essa fermentação ocorre sem atuação de agentes biológicos. Está colocado lá no esquema, você tem a fermentação biológica, quer dizer, são agentes biológicos que quebram as moléculas de açúcar, essencialmente glicose e frutose, em moléculas de etanol e gás carbônico. Então essa terceira afirmação está errada, estão corretas apenas 1 e 2, alternativa C. Então, falar aí sobre os biocombustíveis também é indispensável aí numa prova do Enem. Eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa sobre ele.
E nós estamos aqui numa época, né, de revolução, né? Houve lá atrás a Revolução Industrial que poluiu o mundo. E agora a gente não pode simplesmente parar de poluir o mundo porque nós dependemos de toda essa energia produzida. E como consequência, nós temos aí todos os problemas aí, como chuva ácida, que nós já citamos, aquecimento global, entre outros. E nós vamos fazer agora um último exercício, que é um exercício, inclusive, para você parar para pensar direitinho. Acompanha comigo aí na tela. Vivemos em um mundo em que a cultura do desperdício é bastante disseminada. Mas, felizmente, isso está mudando. O empresário moderno e inteligente está utilizando técnicas que visam ao máximo o aproveitamento de determinadas substâncias que, até então, eram descartadas. No caso da cana-de-açúcar, é possível aproveitar praticamente tudo. Vamos acompanhar. Uma tonelada de açúcar produz 200 quilos de bagaço, que podem ser usados na alimentação do gado. Lembra que eu falei lá que você, depois que tirava o etanol, você tinha lá a formação lá de um restão, que é chamado de vinhoto. Esse vinhoto num biodigestor pode produzir por volta de 10 mil litros de gás metano. Em termos energéticos, corresponde a aproximadamente 8 litros de gasolina. E ainda, nós temos a produção de 70 litros de álcool etílico. Então, só retomando esse esquema, uma tonelada de cana produz 200 quilos de bagaço, usados lá na alimentação do gado. No vinhoto, eu produzo aí uma quantidade de gás metano, que aliás é o principal componente do gás natural, produz aí 10 mil litros de gás metano, que é, em termos energéticos, 8 litros de gasolina. E ainda os 70 litros de álcool etílico. Sabendo que a produção de etanol em 2008 chegou a 32 bilhões de litros e havendo aproveitamento de substâncias anteriormente destacadas, poderíamos obter gás metano para produzir energia equivalente a aproximadamente quantos litros de gasolina? Alternativa A, 16,2 bilhões de litros. Alternativa B, 7,42 milhões de litros. Alternativa C, 6,25 mil litros. Alternativa D, 3,65 bilhões de litros e alternativa E, 4,33 bilhões de litros. Do enunciado nós temos que 70 litros de etanol produzidos obtém-se uma quantidade de gás metano que corresponderia em termos energéticos a 8 litros de gasolina. Então a relação feita aí na tela, 70 litros de etanol, 8 litros de gasolina. Como em 2008 foi produzido 32 bilhões de litros de etanol, X. Quer dizer, sim, 70 litros, 8, 32 bilhões, X. Regra de 3 simples, fazendo a multiplicaçãozinha em cruz, nós vamos chegar aí facilmente ao valor de 3,65 bilhões de litros. Alternativa correta, alternativa D de dado. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais uma aula. Novamente, sucesso a todos e até uma próxima.